Bom dia, Sandokan. Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Bom dia a todos. Bom dia. Tá bom, então. Acho que já temos aí bastante gente. Estamos com 17. Vamos começar, então. Primeiramente, bom dia a todos. E hoje vai ser uma reunião com 2 mensagens. Esta semana nós tivemos uma reunião bem importante, né? Na quinta-feira, 70, o The Worst esteve aqui em Pelotas, aí em Pelotas, né? Não estou em Pelotas, aí em Pelotas. Esteve aí em Pelotas e como mensageiro do Senhor nos trouxe uma convocação muito especial, muito inspirada, né? Eu acho que quem participou sentiu que realmente ele veio como um mensageiro mesmo, porque tocou a todos que participaram, né? E eu acho que conectado com essa mensagem que ele trouxe, né? Eu acabei pensando eu já tinha conversado com a Sisters na quarta-feira, porque como a Sister Moura vai embora amanhã, né? Tá muito triste, né? Aí eu já tinha pedido para ela deixar uma mensagem, né? Mas não tinha definido ainda o tema da mensagem dela, né? E aí depois da reunião de quinta-feira ficou bem claro sobre que assunto nós deveríamos conversar hoje. E vamos conversar sobre o que o Elder Del Guerço nos trouxe, tá? E eu pedi para a Sisters deixar uma mensagem e para o Nasser nos fazer um resumo do que foi as mensagens e a convocação que o Elder trouxe para nós, tá bom? Vamos começar então fazendo uma oração. Eu vou pedir pro Sandokan fazer para nós. Pode ser, bispo? Nosso querido Pai Celestial, gostaríamos de expressar o amor e a gratidão por estarmos mais um domingo maravilhoso, com sol, temperatura agradável, e de podermos estar reunidos, né, para compartilhar essas mensagens e as inspirações que vamos tendo. Muito obrigado por ter providenciado todas as alternativas de tecnologia e os meios que tem encontrado para que a gente possa continuar se reunindo. Nós te pedimos, Pai, que tão logo o Senhor considere que a gente já possa voltar às nossas reuniões, que possa possibilitar os líderes com que isso seja uma realidade. Pedimos bênçãos especiais aos nossos irmãos que estão nesse momento aflitos, enfermos, e que nós possamos estar dispostos, né, a te servir e a fazer a tua vontade. Por favor, que uma parcela do teu Espírito esteja conosco nessa reunião, para que possamos compreender tudo e saiamos desta reunião animados hoje para viver o teu dia e fazer as coisas que são requeridas dos santos. Nós te agradecemos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, então. Então, como já havia falado, eu vou passar agora então o tempo para as Sisters, tá? Então, o tempo é de vocês, tá bom? Perfeito. Muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar hoje uma mensagenzinha com vocês. E muito obrigada pelo privilégio de poder servir ao lado de vocês. Realmente, nós sabemos que a obra do Senhor ela é uma obra muito gratificante. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje nós vamos usar bastante o livro de Mórmon. Então, se vocês puderem ter o livro de Mórmon aí pertinho de vocês, vai ser muito bom para que vocês possam nos ajudar. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre uma história que eu gosto muito no livro de Mórmon. É uma história que sempre me chamou a atenção. Mas para começar, como de costume, como uma missionária, a gente sempre promete o Espírito, para que ele possa estar presente durante essa reunião aqui conosco, para que nós possamos senti-lo, para que ele possa responder às respostas das nossas orações, para que ele possa nos instruir e para que nós possamos ser ainda mais fortalecidos no dia de hoje. Realmente,
sei e sou grata por ter o Evangelho em minha vida. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a visão de Leí, sobre essa história que nós gostamos muito e que tem muito a ver com a obra missionária. Tem muito a ver com os ensinamentos do Senhor em nossas vidas. Então, eu gosto muito de quando o Leí, ele tem o sonho e ele automaticamente, assim que ele acorda, ele vem e ele reúne a sua família, né? Para que ele possa contar aquele sonho. Isso acontece muito comigo. Todas as vezes que eu tenho um sonho, toda vez que é ou engraçado, ou com um pesadelo, algo do tipo, eu acordo e eu já saio contando. Conto para minha companheira, quando eu ligo para os meus pais na segunda-feira, eu conto para eles os sonhos que eu tive na semana, porque eu acho que é algo muito, muito especial. Eu acho que é algo que, às vezes, a nossa mente, né, ela está tão conectada ao Senhor que até no sonho ele, às vezes, nos traz respostas. Ele nos traz revelações. E foi o que aconteceu com o Leí. Neste momento, o Leí, ele já estava com sua família no deserto, né? Eles estavam caminhando e eles estavam em busca da terra prometida que o Senhor ele tinha falado para eles. E enquanto eles estavam durante uma noite em sua tenda, né, Leí ele teve esse sonho. E nesse sonho, ele começa a contar, né, como muitos de nós já sabemos, que ele estava num lugar escuro e em um deserto escuro, onde ele não via luz alguma, onde ele não conseguia não sabia para onde ele ir, porque estava tudo muito escuro. Mas logo após, Leí ele pôde ver um anjo. E esse anjo ele pôde instruir e pôde iluminar um pouco da visão de Leí, né? E aí ele começa a contar o que ele pode iluminar. Então a gente vai começar lendo o versículo 9, porque foi quando ele estava no escuro, né? Do capítulo 8 de 1 Nef. Então, 1 Nef 8, o versículo 9. Então, Leí, ele estava naquele escuro, estava com muito medo, não sabia para onde ir. E a primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos inseguros, nós fazemos uma oração. Então, Leí, ele começa a orar e ele começa a pedir auxílio para o Senhor. Então, você pode dar o versículo 9 para nós? Claro. E diz assim: E aconteceu que depois de orar ao Senhor, vi um campo largo e espaçoso. Pode ler o 10 também. E aconteceu que vi uma árvore, cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. Perfeito. Então, assim que Leí ele fez essa oração, ele pôde ter uma visão abrangente. Ele pôde ver esse campo, ele pôde ver essa árvore. E a coisa que ele já tinha certeza só de olhar a árvore é que a árvore ela tinha um fruto que era perfeito para deixar uma pessoa feliz. Então, todos nós passamos por um momento em nossas vidas no qual nós precisamos orar para o Senhor, onde nós estávamos nesse deserto, nesse escuro, e que nós precisávamos encontrar alguma luz, que nós precisávamos encontrar algum caminho. Então, nós oramos a Deus. E Deus, ele pôde nos responder, assim como ele respondeu Leí, e mostrou essa árvore, que o fruto era mais desejoso que qualquer outro e poderia fazer uma pessoa feliz. Tenho certeza que o principal objetivo de todos nós, o que nós mais gostaríamos de ter na nossa vida, era a felicidade. Tenho certeza que nós sendo felizes, o resto é resto. Então, o Senhor, ele deseja que nós, como seus filhos, nós sejamos felizes. Por isso que ele nos deu o Evangelho. Que ele nos pediu ter o Evangelho em nossas vidas, para que a gente pudesse encontrar essa felicidade. Então, Leí, assim que ele viu a árvore, ele viu o fruto, ele falou, nossa, esse fruto é o mais desejado de todos, ele vai me deixar feliz. Então, Leí, ele correu para deixar o fruto. E ele diz assim no versículo 11, E aconteceu que me aproximei e comi de seu fruto. E vi que era o mais doce de todos os que já havia provado. Sim, e vi que o fruto era branco, excedendo toda a brancura que eu já vira. Ele pôde olhar, ele pôde comer esse fruto
e ele pôde ver que esse fruto era o mais doce de todos. O Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas ele é um Evangelho que realmente nos sustenta. Ele é um Evangelho que nos traz alegria. Eu realmente sou muito grata por ter o Evangelho em minha vida, como eu já falei. Realmente, nós sabemos que nós podemos encontrar auxílio no Evangelho, que nós podemos encontrar um refúgio. E eu gosto muito do versículo 12. Bispo, você conseguiria ler para a gente o versículo 12? Não começou ainda, não? Só me repete a escritura, por favor. O primeiro Nef 8, versículo 12. E enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. Perfeito, muito obrigada, Bispo. Então, aí ele comeu do fruto e ele desejou que todo mundo, principalmente sua família, pudesse partilhar desse fruto. E daí ele continua compartilhando, né? Ele conta que alguns dos seus filhos, né, Nef e Sam e também Saria, eles vieram e partilharam desse fruto. E ele começa a contar que ele viu aqui uma barra, né? Uma barra que se estendia durante todo aquele campo e largo lugar, e também que levava até essa árvore. E que muitas pessoas, elas vinham tentando, segurando na barra, se chegar na barra e conseguir chegar até a árvore. E muitas dessas pessoas, enquanto elas estavam segurando e caminhando até a árvore, segurando na barra de ferro com toda a força, veio uma névoa de escuridão, que fez com que a visão deles ficassem meio que confusas, com que eles não conseguissem ver o caminho. Mas eles sabiam que segurando na barra eles iriam conseguir, então eles continuaram ali, segurando. Mas muitas pessoas, elas se perderam em meio a essa névoa. Muitas pessoas também, ele conta que tinha um rio de águas, e que muitas dessas pessoas, elas acabaram se perdendo nesse rio de águas. E ele conta sobre um grande e espaçoso edifício que estava ao lado. E nesse grande e espaçoso edifício existiam muitas pessoas ali. Muitas pessoas com vestimentas muito luxuosas, muitas pessoas que estavam se divertindo. E que quando as pessoas que conseguiam segurar na barra com toda a força, que conseguiam trilhar o caminho até a árvore, chegassem até lá e partilhassem do fruto, essas pessoas que estavam nesse grande edifício, elas riam delas. E elas ficavam envergonhadas, e muitas delas acabavam deixando o fruto e saindo, se afastando da árvore. Muitas dessas coisas acontecem hoje em dia com todos nós. Muitas vezes nós passamos por alguns períodos em nossas vidas que talvez a gente vá se perder na nossa névoa de escuridão. Muitas vezes nós passamos por períodos nas nossas vidas em que nós vamos se perder pelo rio. Ou que nós vamos ter vergonhas porque tem pessoas rindo, falando coisas ruins sobre nós. Mas algo que nós não podemos esquecer é que o fruto que tem na nossa árvore, na árvore que Deus preparou para nós, na árvore da vida, ele é o mais desejoso e o mais delicioso de todos. E que, sem sombra de dúvidas, ele vai nos trazer muita felicidade. Onde nós vamos poder nos achegar ao Senhor. Onde nós vamos poder partilhar desse fruto com tanta alegria, não sozinhos, mas com a nossa família, que são pessoas que nós amamos, e também com os nossos amigos, com todas as pessoas. Eu gosto muito de quando ele fala que ele começa a partilhar do fruto, e que o primeiro desejo dele é que
a família dele comesse, que todas as pessoas pudessem comer desse fruto. E ele começou a chamar essas pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Nós já partilhamos do fruto. Estamos todos aqui hoje reunidos para poder conversar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, para poder conversar sobre o amor dele por nós. E para podermos lembrar de que realmente cada um de nós somos importantes, à vista de Deus e à vista de quem nós amamos. E essa alegria de nós termos o Evangelho em nossas vidas, de podermos comer desse fruto doce e que nos traz felicidade, nós precisamos compartilhar com as outras pessoas. Nós precisamos levar esse Evangelho a todos eles. Nós precisamos realmente servir como instrumento nas mãos do Pai Celestial. Algo que a missão ela tem me ensinado muito é que todos nós somos representantes de Jesus Cristo. Não é porque hoje nós usamos uma plaqueta, né? Tanto eu quanto a Sister como missionárias, e nós carregamos o nome do Salvador Jesus Cristo e somos representantes dele. Mas desde o momento que nós somos batizados, desde o momento que nós conhecemos o seu caminho, que nós conhecemos o Salvador Jesus Cristo, nós já servimos como representantes dele. Nós já podemos levar a luz que nós temos para as outras pessoas. É muito bonito ver quando os membros da igreja, eles chegam em algum ambiente. O quão eles transformam aquele ambiente. E sem falar nada. Tudo isso por conta da luz que nós temos, da alegria e da felicidade que nós temos de ter o Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Deixa eu vir para cá, né? Então, a Cista, ela compartilhou com vocês a história sobre a árvore da vida. E é uma história que todos nós já conhecemos, né? É uma história que a gente está sempre vivenciando, que a gente está sempre voltando a vivenciar e a saber um pouquinho mais sobre isso. Mas eu gosto muito também da história onde Leí ele encontra uma bússola fora de sua tenda. Ele sai de sua tenda e lá fora existe uma bússola. Só que ele não sabe que é uma bússola, né? Leí, ele fala naquele momento que era uma esfera. Ele se depara com aquela esfera e fica se perguntando o que era aquilo. E com o passar do tempo, eles viam que aquela esfera, ela só funcionava de acordo com a fé, com a diligência e com a atenção que nós dávamos a ela. E eu gosto muito dessas 3 palavras, fé, diligência e atenção. Porque essas 3 palavras são palavras que, muitas vezes, quando a gente tenta juntar todas elas em nossas vidas, a gente se sente muito pressionado, né? A gente tem que ter fé? A gente tem fé. A gente tem que ser diligente a cada momento? Nossa, é difícil. É difícil, até para nós que somos missionárias. Não é fácil estar ali diligentemente, todo momento, em todas as horas. E também a atenção. A atenção, ela é algo muito difícil. Porque muitas vezes nós temos que nos deparar com situações que devemos ter a atenção devida para conseguir sobrepujarmos as nossas dificuldades. Assim como Leí, o Pai Celestial, ele nos deu uma bússola. Cada um de nós temos uma bússola em nosso coração, em nossa mente. Cada um de nós temos uma bússola individual. Tem pessoas que a grande bússola delas é as Escrituras, o livro de Mórmon. Outras pessoas, a grande bússola, creio que a bússola da minha mãe é os hinos da igreja. Ela sempre, gente. Domingo de manhã tava minha mãe com os hinos da primária, a gente já acordava com os hinos da primária. E então, cada pessoa tem uma bússola. O jejum, a oração constante. Cada um de nós temos um dom para nos achegarmos mais ao Pai Celestial. E esses dons são nossas bússolas em nossas vidas. Só que temos que começar a dar o devido valor, a devida atenção, assim como a bússola de Leí. Se nós não damos a fé necessária, se nós não temos fé de que a gente vai fazer a nossa oração e a gente vai ser respondido, a nossa bússola, ela não vai funcionar. A nossa bússola, ela não vai nos indicar para o caminho correto. Se nós não somos diligentes na leitura das Escrituras, muitas vezes nós não vamos conseguir receber as respostas que esperamos. E se nós não damos a devida atenção
a nossa bússola, que é uma grande bússola que todos nós temos, que é o Espírito Santo, muitas vezes a gente pode cair em ciladas. Então, eu gosto muito dessa história que a Sister falou sobre a árvore da vida, né? Acredito que se todos nós usarmos a nossa bússola para chegarmos até a árvore da vida, nós vamos conseguir percorrer o caminho de uma forma mais correta. Uma coisa que eu sempre falo até para os nossos pesquisadores, né? Porque os missionários chegam e falam, não, vai ser muito fácil, você vai se batizar e vai ser limpo e puro e vai ser salvo. E eu sempre falo, até comento com a Sister, que o mais difícil é perseverar até o fim. A palavra perseverar é algo muito difícil, porque as provações, elas vêm, elas vão chegar a cada dia. As provações, elas vão se tornar o nosso principal desafio. Então, quando nós juntamos o nosso percurso, né, da árvore da vida, com todas aquelas provações, com o edifício, com as tinieblas, como as nuvens, quando nós juntamos todos esses desafios em nossas vidas, mas nós juntamos junto com a nossa bússola, quando a gente consegue usar a nossa bússola, dar a fé e a atenção e a diligência necessária para a nossa bússola, nós vamos conseguir chegar na árvore da vida. Nós vamos conseguir fazer as coisas corretas. Mas muitas vezes nós nos deparamos pensando assim, mas a gente já tem tanto tempo, né, na igreja, a gente faz tantas coisas boas e muitas vezes a gente não se sente abençoado. Chega em momentos da nossa vida que a gente tem uma grande dificuldade em sentir o Salvador Jesus Cristo. E hoje de manhã a gente estava até conversando sobre isso, sobre o porquê é tão difícil, em determinados momentos, sentir a presença do Salvador. O porquê? Porque essa dificuldade é algo que nos atrapalha muito em nossas vidas. E eu estava comentando com a Sister que até o Salvador Jesus Cristo, ele precisou sentir esse laço com o Pai Celestial está um pouquinho quebrado. Ele se sentiu distante do Pai Celestial. E acreditamos que precisamos dar a atenção necessária para estar sentindo o Salvador a cada momento. Eu gosto muito de falar para os nossos pesquisadores que não é o Espírito Santo que se afasta de nós, que não é Jesus Cristo que ele deixa de falar conosco, que não é nós que não é o Pai Celestial que deixa de dar o amor devido para nós. E sim, somos nós. Nós escolhemos. O Pai Celestial, ele nos deu o arbítrio, né? Ele nos deu o arbítrio para agirmos de acordo com as nossas próprias escolhas. E ele não pode interferir nesse arbítrio. Então, cada escolha de nossa vida precisa ser feita usando a bússola. E cada escolha de nossa vida precisa ser feita pensando na árvore da vida. Porque cada meta, nós temos que ter uma meta, porque a gente vai saber onde a gente vai chegar. E na igreja a gente sempre pensa muito sobre metas, né? Acredito que eu gosto muito disso, porque a igreja sempre faz com que a gente progrida cada dia. E uma coisa que é muito especial é que o Pai Celestial ele já nos deixou os manuais. Jesus Cristo ele já veio e trilhou esse caminho tortuoso para que a gente pudesse trilhar em cima de suas pegadas, para que a gente pudesse andar por onde ele andou. É como uma trilha, né? Sempre vai o mais experiente na frente para ele saber como é o caminho e a gente vai seguindo. Então, Jesus Cristo, ele trilhou esse caminho. E ele ainda deixou conosco manuais de instruções. E, principalmente, cada um de nós temos uma bússola individual para sabermos como voltar à presença do Pai Celestial, para sabermos como podemos desfrutar esse fruto da árvore da vida de uma maneira mais gostosa. A vida, ela não é fácil. Acreditamos, sim, temos a total esperança que um dia, que logo, logo, não sei, né, que virão momentos de felicidades em nossas vidas. Mas antes de toda felicidade, precisamos de um sofrimento. Se queremos comprar uma casa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que sofrer de uma certa forma. Todas as nossas metas precisam de planos. Quais são os nossos planos? Onde nós queremos chegar conosco mesmo? Eu sempre gosto de pensar que nós, cada um de nós, temos muitos sonhos. A gente sempre tem sonhos. Temos os sonhos de ter nossa família,
temos os sonhos de comprar um carro novo, temos muitos sonhos em nossas vidas. Mas nós esquecemos qual é o sonho do Pai Celestial para nós. O que o Pai Celestial lhe espera. O que o Pai Celestial ele já sabe como vamos nos tornar. E quem vamos nos tornar a cada dia. Exatamente. Então, pegando um ganchinho aqui do que a Sister falou, para finalizar, realmente o Pai Celestial, ele tem o nosso ponto de partida e ele tem o nosso ponto de chegada. Ele sabe e ele tem bênçãos preparadas para cada um de nós. Ele sabe quem são cada um de vocês. Ele conhece cada um de vocês pelo nome. E ele deseja com que cada um de nós sejamos felizes. Sim, como a Sister falou, nós vamos passar por muitas dificuldades. Nós vamos enfrentar muitas nuvens de escuridão, muitas pessoas que vão rir de nós, que não vão aceitar o Evangelho, mas o nosso dever é ser feliz. É lembrar que o Evangelho, ele tem uma esperança. É lembrar que nós temos um ponto de chegada. E o nosso ponto de chegada é estar ao lado do nosso Pai Celestial novamente. E não sozinho, mas com toda a nossa família. Para encerrar, eu gostaria de finalizar com uma escritura que eu amo muito. Ela é muito curtinha e é uma escritura que todo mundo conhece. E que ela fala assim: Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem para que tenham alegria. Então, primeiro veio a dor, né? Adão, ele precisou cair. Ele precisou se afastar da presença de Deus. Para que assim nós possamos ter a alegria, a felicidade de voltarmos a viver com o nosso Pai Celestial novamente. Então, tenham esse foco. Sempre lembrem as coisas boas e a felicidade do Evangelho na vida de vocês. E compartilhem ele com todas as pessoas. Às vezes não vai ser necessário vocês falarem. Às vezes vai ser necessário só vocês chegarem. Mas cheguem e façam a diferença em todos os lugares que vocês estejam. Que assim vocês vão conseguir atingir a meta de poder voltar a viver com o Pai Celestial, com as pessoas a quem vocês amam. E eu gostaria de finalizar só prestando meu testemunho. Que eu realmente sei e sou grata por ter esse Evangelho em minha vida. Ele mudou a minha vida. Eu realmente não sei o que seria de mim sem o Evangelho. Não sei o que seria de mim sem o Salvador Jesus Cristo. Por muitos momentos, eu acredito que todos nós pensamos em desistir. Pensamos que nós não somos capazes. Mas algo que eu sou muito grata foi que nesse momento que eu desisti, o Salvador não desistiu de mim. Ele não desiste de nós. Ele realmente nos ama. Eu gostaria de fazer um convite bem especial para vocês. Que vocês possam sempre se lembrar o quão vocês são importantes. O quão vocês são importantes pelas pessoas que estão ao redor de vocês e o quão vocês são importantes para o Pai Celestial. E que Ele realmente deseja e quer todos nós de volta a viver com Ele. Então, eu não sei quando eu vou ter o privilégio e a oportunidade de voltar aqui para ver vocês novamente. Mas nós temos um encontro marcado na presença do nosso Salvador Jesus Cristo, quando Ele voltar. E tenho certeza que ali a alegria ela vai ser completa. Eu amo muito vocês, sou muito grata pelo privilégio e a oportunidade de servir ao lado de vocês. A Ala Obelisco, ela vai estar sempre no meu coração. Aqui eu falo para todo mundo que não existia lugar melhor para que eu pudesse finalizar a minha missão. Porque aqui eu encontrei uma família. E eu sei que essa família eu vou poder levar para sempre no meu coração. E sempre que eu precisar, eu vou poder correr aqui. Muito obrigada por tudo. Continuem se dedicando ao Evangelho. Continuem ajudando as pessoas em todos os momentos. Continuem sendo esses membros que vocês são, que ajudam tanto os missionários, que ajudam tanto os nossos pesquisadores, as pessoas que estão conhecendo o Evangelho. Que mais bênçãos o Senhor ele vai derramar sobre vocês e sobre a família de vocês. Eu prometo isso para vocês, como representante de Jesus Cristo. Que os milagres em sua família, eles vão chegar. Que mudanças elas vão chegar. E que
A felicidade, vocês vão poder provar aqui e agora, de estar no reino do nosso Pai Celestial. E é essa mensagem que nós deixamos, com todo o nosso amor e carinho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bom, muito bom. Essa mensagem de vocês, na verdade, para mim serviu como uma reconversão, porque vocês passaram a mensagem que vocês transmitem sempre a quem vocês estão ensinando, né? E é tudo que a gente já está acostumado a ouvir, mas por mais que seja tudo que a gente está acostumado a ouvir, ouvir novamente sempre nos reforça, né, o testemunho, a certeza das verdades, né, e nos traz muita paz, né, porque também nos relembra de tudo que é prometido a todos nós, né, e foi muito especial, gostei muito, muito obrigado. Superou tudo que eu esperava, assim, de uma mensagem que vocês pudessem trazer para nós hoje. E estou muito feliz mesmo, eu creio que esse seja o sentimento de todos aqui. Eu senti como se vocês estivessem lá no púlpito, lá, falando conosco, né? Então foi muito especial mesmo. Agora eu vou passar o tempo ao Nasser, que vai nos fazer vai nos trazer tudo que... Tudo não, mas pontos importantes de que o Elder Del Guerço nos trouxe na reunião de quinta e que serve para todos os membros, apesar de terem sido convocados alguns membros, né, foram convocados a liderança e depois teve uma reunião especial só com os ex-missionários, mas é um chamamento a todos os membros, né? A liderança vai retransmitir isso a cada uma das suas organizações. Então o Nasser vai fazer um apanhado aqui agora e depois é conosco, né? Nós é que vamos ter que fazer com que todos os pedidos do Elder Del Guerço sigam avante em nossa ala e que assim a gente possa atingir os objetivos de fazer parte, né, da coligação de Israel, que é o que o profeta tem nos pedido sempre, né, e tem nos retransmitido, e na última conferência falou, venha fazer parte da coligação de Israel, né? Então nós temos muita coisa para fazer, e a coligação de Israel depende de nós, né, dos membros da igreja. Então o tempo é contigo, Nasser. Tá bom. Obrigado, Bispo. Primeiro eu queria só fazer um agradecimento por esse momento aqui na ala, né? Essas reuniões, elas têm sido muito importantes assim na nossa família, nosso crescimento espiritual, né? Como o Bispo falou, as mensagens das sisters agora parece que dão um ânimo para a gente, né? É muito bom mesmo, né? E nós tivemos também a apresentação da primária no domingo passado, né? Ainda consigo escutar a vozinha deles falando nas apresentações, né? Foi um momento de muita emoção na nossa família e de muita reafirmação no Evangelho, né? Saber que a gente está no caminho certo. Então, esse espaço aqui é uma necessidade que nós temos, né? Nós precisamos dele mesmo, nesse período de pandemia. Muito obrigado. Mas, então, eu vou falar um pouquinho sobre a reunião que nós tivemos agora no dia 22. Como o Bispo disse, né? Eu não vou conseguir aqui falar tudo o que foi dito, né? Até porque também não consegui anotar tudo, né? Mas eu anotei alguns pontos que eu achei que são bem importantes para nós, né? E eu vou pedir também para quem estava na reunião que, se lembrar de alguma coisa, pode me interromper, pode falar. Afinal, isso aqui é um ato informal, né? Onde a gente pode conversar uns com os outros. Não é isso, Bispo? Acho que eu não estou falando bobagem, né? Tá. Então, tá bem. Então, a nossa reunião, o Bispo usou uma palavra que eu achei que realmente é verdade, foi uma convocação, né? O Elder Del Guerço, o presidente Souza, fez uma convocação à liderança da estaca, das duas estacas, para que a gente pudesse conversar sobre esses pontos tão importantes. E ela inicia com um testemunho da Sister Del Guerço, que já nos dá uma ideia ali do que viria, né? Até o próprio hino escolhido, Neste Mundo, né? O refrão ali, ele fala, desperta e faz algo mais, né?
E a Sister Del Guerço também foi por esse caminho. Ela fez algumas perguntas para nós. Ela disse assim: como nós estamos vendo o futuro? De que forma nós enxergamos os próximos dias à nossa frente? E falou também sobre a importância de nós estarmos preparados. Aí ela citou um pouco do discurso do Elder Bednar, que fala sobre a preparação. E enquanto ela falava, eu me lembrei de uma irmã que eu falei agora na última semana, eu comentando sobre os preços altos, né, que subiu o arroz, subiu o óleo, né, durante a pandemia. E aí ela me disse assim, eu perguntei, como é que a irmã está? Como é que a irmã está vendo essa situação? E a irmã disse assim para mim, muito bem. A mim não me atingiu, irmão. Eu disse, não, me atingiu, irmã? Não, porque eu fiz o armazenamento, e eu estou usando o armazenamento que eu fiz daquele período, né? Então, as palavras da sister aqui me lembraram disso, né? Se nós estivermos preparados, nós não temeremos. Então, os profetas, eles vêm nos preparando, vêm nos dizendo o que precisamos fazer. Se nós estivermos preparados, não temeremos. E ao final do testemunho dela, ela fez um gesto com a mão, que talvez os missionários conheçam, que eu acredito que seja dos missionários, e disse a seguinte palavra: é possível, né? Então, também nos preparando para o que viria, né, dizendo que é possível o que a mensagem que o Elder Del Guerço e o presidente Souza trouxeram. O presidente Souza, ele começa falando sobre a meta da área, né, que passou de 40 mil para 60 mil pessoas batizadas. Quando a gente pensa nisso, a gente acha que é um número enorme, mas aí ele, conversando com a gente, né, fez uma divisão. Aliás, ele mostrou que dividindo este número pelas alas, isso daria 3 batismos por ala, né? Então, não é tão grande assim, não é tão assustador este número. E aí ele faz, então, uma convocação à obra missionária. Mas antes disso, essa reunião ela foi presencial, foi na sede Nossa Estaca. Ele olha para aquele terreno do lado e diz assim: eu estou vendo aqui neste terreno um templo, né? E ele nos convida, então, a nós imaginarmos um templo naquele local, né? Eu não tinha pensado nisso, né? Mas imaginem um templo aqui na cidade de Pelotas. E também fala da criação de uma terceira estaca, né? Então, 2 coisas importantíssimas que eles trouxeram para nós: a visão de um templo em nossa cidade, né? Imaginem vocês, a gente poder ter um templo aqui, poder visitar o templo a hora que quiséssemos, as bênçãos que esse templo vai trazer também para a nossa cidade, né? E ele citou ainda, ele falou o seguinte, ele disse que, olha, esse terreno aqui não foi vendido, por que razão será que não foi vendido, né? Nos incitou mesmo a nós acreditarmos. E aí, claro que a gente fica um pouco, ainda sente uma certa dúvida em relação a isso, mas aí eu lembrava das palavras da Sister Del Guerço: é possível, né? É possível. Então, realmente, se ele trouxe essa mensagem, é possível que nós tenhamos um templo na cidade de Pelotas, né? Ele citou uma escritura, Isaías 50, versículo 4, que diz assim: o Senhor deu-me uma língua erudita, para que saiba falar a seu tempo uma boa palavra, ao cansado. Desperta-me todas as manhãs, desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem, né? Então, um despertar para nós. Precisamos, então, enxergar um pouco mais, um pouco além do que nós estamos enxergando. Depois, o Elder Del Guerço, ele começa também falando a respeito da importância do evangelho, no sentido de pregar o evangelho às pessoas, do crescimento da obra missionária, e ele nos traz um dado que nos assusta um pouco. Ele diz que até o final do ano, irão para casa 40 missionários e virão apenas 4 missionários para a nossa missão Brasil-Porto Alegre Sul, né? Então, ele nos mostra aí a necessidade de que os jovens com idade missionária estejam na missão, né? Estejam se preparando para estarem na missão. Diz que esse é o tempo deles, né? Eles precisam estar na missão, não existe outro lugar para eles a não ser a missão. E para que esse crescimento que eles vieram nos dizer que pode acontecer, né? E o presidente Elton ainda falou outro dia no áudio dele, né? Em plena pandemia, né? Realmente, em plena pandemia, eles nos trouxeram esta mensagem, que
a nossa estaca pode formar uma terceira, a nossa juntamente com a outra, e um templo aqui na cidade de Pelotas, né? E aí ele diz também que, às vezes, como eu disse, já falei um pouquinho sobre isso, que às vezes nós temos uma nuvem nos olhos. Lembrando que o presidente Nelson havia falado sobre a miopia espiritual. Às vezes nós continuamos ali com a nossa vida habitual, achando que está tudo bem, e não conseguimos enxergar um pouquinho além, né? Nós vemos que é possível fazer algo mais. E sobre a preparação, ele também comenta sobre isso, né? Sobre a importância de nós estarmos preparados. E aí ele faz ele conta um pouquinho da trajetória dele, né? Ele diz que ele foi 2 vezes bispo, foi presidente da estaca, foi presidente da missão e agora ele é um elder, né, dos 70, né? E ele disse como que isso aconteceu, de que forma, né? Ele disse que toda vez que o Senhor chamou ele estava preparado, né? Então, sempre que o Senhor precisou dele, ele estava preparado. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? Refletindo um pouco, né? Até que ponto eu estou preparado, né? Então, é preciso que a gente traga para nós esse ensinamento e pense que nós devemos estar sempre preparados. O Senhor, ele nos chama a todo momento para a sua obra. E ele está chamando agora, ele está nos convocando para a sua obra. Então, precisamos refletir também de como nós estamos. Ele falou que se a gente quiser ensinar a outra pessoa, a gente precisa estar bem, né? O Senhor, ele quer o nosso bem-estar, né? Então, precisamos estar bem também para poder trabalhar na obra do Senhor, né? Aí ele cita também uma frase dizendo que o Senhor, nós precisamos permitir que o Senhor ele prevaleça em nossa vida, né? E aí então nós precisamos ministrar com mais empenho, ajudar os missionários, né, para que essa estaca realmente surja. Ele fala um pouquinho também sobre o discurso do Elder Bednar e também de uma experiência que ele teve em uma reunião com ele. Ele disse que o Elder Bednar falou que sempre haverá um teste no mundo, sempre acontece, sempre vai acontecer, a exemplo da pandemia hoje, né? E é claro que vai depender da nossa preparação, de como nós vamos enfrentar esses testes, né? E que a visão, né, a visão que nós precisamos ter do futuro, esse olhar para o futuro, é viver de forma normal. É simples, né? O evangelho ele é simples. Às vezes a gente pensa em tantas coisas, assim, é difícil fazer tal coisa, mas se a gente for ver, ele é bastante simples. E quando nós pensamos assim, tudo fica mais fácil. Ele diz que é normal para os jovens em idade de missão irem para a missão, por exemplo. Isso é uma coisa normal, né? Às vezes fazemos um bicho de 7 cabeças, né? Pensamos, o que ele vai enfrentar na missão e tal. Eu não sei como é que vai ser comigo quando eu tiver meus filhos em idade de missão, mas hoje eu penso assim, eu penso que pode ser bem difícil, pode ser, mas o normal é que eles estejam na missão, né? O Senhor está dizendo que deve ir. Então, independente da situação que eles vão encontrar lá, da dificuldade, a gente vê que o crime vem crescendo muito e outros perigos que a gente ouve todo dia, o Senhor vai estar com eles, vai proteger eles de alguma forma, para que eles possam cumprir sua missão de tempo integral. Então, cabe a nós, né, incentivar esses jovens também, para que eles possam fazer esse trabalho. A gente não tem notícia de nenhum jovem que foi para a missão e voltou uma pessoa ruim. Todos eles voltam melhores, e é isso que a gente quer. E faz parte, então, desse crescimento, né, desse crescimento do reino do Senhor, né? Ele também disse, aqui o Elder Del Huerso e também o presidente Souza, disseram que uma das formas que nós podemos nos utilizar para ensinar o evangelho é utilizando as mídias. Todos nós temos amigos no WhatsApp, né, no Facebook, né, nas redes sociais, temos várias pessoas ali. E aí vem a pergunta, né, será que todos eles conhecem o evangelho? A gente sabe que não, né? Então, uma ferramenta aí que a gente pode utilizar para que tenha mais eficaz o trabalho missionário. A pandemia, ela de certa forma, ela nos empurrou para aprender como se utiliza esses meios sociais, né? Hoje, quase todo mundo sabe utilizar.
Eu que não sabia utilizar algumas coisas, hoje já aprendi. Não domino ainda. Quem domina são os meus filhos aqui. Mas eu já aprendi um pouco mais do que eu sabia, né? Então, agora que a gente já sabe, a gente pode também compartilhar o evangelho para nossos amigos através dessas mídias, né? O que mais que eu tenho aqui? Ele falou sobre não focarmos no problema, né? A gente sabe que nós temos as nossas provações, nossas dificuldades, né? E todos aqueles que nós ministramos, né, que está ali sob a nossa responsabilidade, também tem. Mas às vezes nós focamos muito no problema. Ele diz então que nós precisamos focar mais naquilo que nós conseguimos fazer e não naquilo que nós não podemos. Então, o que nós podemos fazer, né? Falando desse crescimento, dessa convocação, o que nós podemos fazer para que a gente consiga que o crescimento aconteça aqui na cidade de Pelotas? O que é? Eu vejo assim, uma das dicas são as redes sociais. Nós podemos ir lá e compartilhar com os missionários a nossa rede social, por exemplo, né? Podemos pensar nos jovens que estão em idade de missão, conversar com eles e dizer, olha, tu vai ser abençoado se tu for para a missão. E vai ser mesmo, a gente sabe disso, né? Podemos fazer uma reavaliação de nós mesmos, porque o crescimento, quando nós crescemos, a igreja cresce. O que é o crescimento, né? Focarmos nas coisas que nós podemos fazer, e não naquelas que podemos. Pensamos em tudo que temos para fazer, não sei se isso acontece com vocês, acaba que a gente não faz nada. Mas se a gente pensar, não, mas para isso aqui eu posso fazer. E aí a gente vai, faz um, depois faz o outro, e em seguida faz todos eles, né? Assumimos todas as nossas responsabilidades, né? E o Elder Souza ainda fez uma provocação bem contundente para nós, que eu vou fazer para vocês, tá bem? Mas não precisa responder, só para pensar. Ele fez a seguinte pergunta para todos. Ele disse assim, quem de vocês trouxe alguém para a igreja nos últimos 12 meses? Então, você ouviu um silêncio na sala, né? Alguns se manifestaram, é verdade, né? Mas nós precisamos refletir sobre isso, né? Nos últimos 12 meses, né? O que nós fizemos? E nos últimos 24 meses, nos 36, né? Será que trouxemos alguém para a igreja? Ele falava de trazer mesmo, né? Da pessoa ser batizada, se tornar membro da igreja, permanecer firme. Então, ali eu vi, refletindo sobre mim, que algo mais é preciso ser feito, com certeza, né? Então, eu tomei para mim ali a nuvem que o Elder Del Guerço falou, que às vezes temos nos nossos olhos, né? A miopia espiritual do presidente Nelson. Então, precisamos realmente limpar essa nuvem para que a gente possa enxergar e caminhar de forma mais segura, eu diria. Sim, acabou o tempo? Não acabou. Não, fazer um comentário. E quando ele falou isso aí, né, cara, eu fiquei pensando assim, não só nesse momento, né, mas quando ele nos convocou ali, né, para que a gente fosse mais missionários, e na minha cabeça veio eu ficando imaginando que pessoas que eu poderia convidar, porque a gente se relaciona com muitas pessoas no dia a dia, né? São muitas famílias, muitos profissionais de várias áreas, né? E a gente tem uma relação. E aí eu fiquei pensando, qual pessoa, né, será aquela a qual o Senhor realmente, essa aí é que tu tem que falar, Arthur. O engraçado é que na hora me veio um monte de pessoa, sabe? Veio um monte de família. E eu comecei, mas tem essa família, e começou a vir aquelas famílias na cabeça, assim, ó. E o que eu entendi é que, na verdade, eu tenho que convidar todas essas pessoas que têm um relacionamento mais próximo de mim. Né? Sim, e eu não tenho que esperar, eu vou escolher só as que são as que vão receber a palavra. Não, eu tenho que convidar todas. Porque pode ser que hoje eu plante, né? Hoje eu plante aquela sementezinha e que lá no futuro, vai saber daqui a quantos anos aquelas pessoas vão se lembrar. Há muitos anos atrás, o Arthur me falou sobre isso e sabe que aquilo ficou na minha cabeça. E quantas histórias a gente já ouviu falar
foram assim, né? Uhum. E a gente está demorando, a gente tá Exato. segurando, nós estamos aqui, ó, segurando as sementes na nossa mão, Uhum. né? E não estão plantando nenhuma semente. Pode ser que umas venham e floresçam Sim. agora, e pode ser que outras venham a florescer daqui a alguns anos. É E verdade, aí, é cara, verdade. como veio aquilo assim, veio muito claro aquilo na minha mente, que eu tô falhando. Eu não tô Uhum. fazendo a minha parte, né? A gente fica esperando que as sisters, na época, os elders, né? Eles é que são obra missionária, né? E é isso e aquilo. E não, né? Na verdade, nós somos parte dessa obra, né? Quando o presidente falou, venha fazer parte da coligação de Israel, e eu me lembrei muito Uhum. sobre, e principalmente depois do que o presidente Costa falou, né, sobre, aqui do lado nós temos um terreno, pode ser um templo e coisa e tal, e eu fiquei pensando, né, como que eu estou fazendo parte dessas duas obras, né, desse lado do véu e do outro lado do véu, porque também a gente tem que fazer parte da obra do outro lado do véu, que é fazendo genealogia, fazendo parte. Pô, a igreja trabalhou tantos anos para nos colocar hoje o Family Search, né? Com todas as ferramentas que tem. E esses dias eu me impressionei, porque eu estou há tempos procurando alguns nomes da minha família, né? Eu não encontrei ainda, mas eu sei onde procurar, porque agora tem lá registros de cartório de toda a nossa região, daí de Pelotas, Pedro Osório, Jaguarão, Rio Grande. Então lá tem, cada ano lá tem 200 páginas, né? E eu fiquei procurando, teve um dia que eu procurei em 2 livros lá que tinha 200 tantas páginas, ver se eu achava algum nome, né? Que relacionado ou parecido. Eu tenho um tataravô meu que eu só tenho o nome dele, eu não tenho nem data de nascimento, nem data em que ele faleceu. Aliás, eu só tenho o ano. Então eu procurei no ano em que ele faleceu ver se tinha algum registro de óbito. Então a gente tem que procurar, temos que trabalhar, não vai ser fácil, não vai chegar as coisas fácil para nós, né? Então nós temos que trabalhar, tem as ferramentas, né? Eu me lembro que antigamente a minha mãe, quando queria fazer qualquer estudo de genealogia, ela tinha que ir lá na capela, pedir para utilizar lá o microfilme e ficar procurando no microfilme. Hoje em dia não, eu posso olhar em casa, né? Eu posso passar, microfilme igual, uma imagem perfeita, tu consegue ler. Claro que algumas letras são difíceis de compreender, né? Mas a gente consegue. Então eu tenho que fazer meu papel também do outro lado do véu, né? E eu acho que o nosso papel do outro lado do véu é o que vai influenciar para a vinda de um possível templo para nossa estaca, né? Para nossa cidade, exatamente. ou para nossa região. Então temos que trabalhar dos dois lados, essa é a verdade, né? E a gente tem que fazer uma análise crítica, como que está sendo o meu papel, né? Em cada um dos lados. Eu percebi que eu estou falhando dos dois lados. Eu estou falhando dos dois lados. Eu estou falhando tanto na coligação de Israel, neste lado, do nosso lado aqui, onde nós estamos, nesse mundo mortal, como do outro lado do véu, em juntar os nomes da minha família e aumentar, né? Depois que eu atingi as 4 gerações, eu parei, realmente, eu não ampliei mais a minha árvore genealógica, né? Então, tá na hora de eu começar a querer ampliar, né? A possibilidade. Hoje eu vejo que há possibilidade, já temos ao nosso alcance ali. Então eu tenho que ajudar também nesse outro lado. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, essa análise crítica. Como está o meu papel na coligação de Israel? Porque se eu pertenço a essa igreja, se eu creio que ela é verdadeira, eu creio que tudo que a gente vive aqui é realmente aquilo que é o plano de Salvador para nós, eu tenho que fazer parte disso, né? Então temos que ser crítico conosco, né? com a nossa face, né? E tô errando e aí depois que descobre que tem que errar, tá errando, tem que fazer, senão continua errando, continua pecando, né? Era só isso aí. Verdade, Bispo. Obrigado, Bispo. Eu estou me lembrando aqui de Campinas, né? Que quando eu cheguei em Campinas eles não tinham templo lá. Mas uma coisa que eu notei lá é que a igreja ficava aberta todos os dias para o trabalho de genealogia. E tinha várias pessoas frequentando, né? Ainda tinha o CHF lá, tudo direitinho. E tinha pessoas que nem eram membros e que frequentavam por causa do trabalho genealógico. E hoje eles têm um templo, né? E eles ficam a 1 hora, mais ou menos, ali de São Paulo. Tem templo de São Paulo e templo em Campinas. E só tem aquele templo por causa do trabalho deles, né?
Então, bem lembrado, Bispo, a gente tem que trabalhar muito. Né? Não, e agora vai ter outro templo lá, né? Pois então, vai ter outro, exato. Tá certo. Bom, o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês, aqui que eu anotei? Deixa eu ver aqui. Ele falou também, ele citou Marcos, né? Marcos 4:9, é o Del Guerço, né? Falando que ele teve um sonho, que ele sonhou, aliás, que ele ouviu uma frase, né? Que está lá em Marcos 4:9, que diz que aquele que tem ouvido, ouça. E aí ele pediu que a gente lesse depois a parábola do semeador, né? Que o bispo até já comentou um pouquinho das sementes jogadas, né? A gente precisa jogar essa semente. Aconteceu comigo também, agora na sexta-feira, um colega estava com suspeita de Covid, estava muito apavorado, então ele me mandou uma mensagem, olha, Nasser, estou com suspeita. E ele teve contato comigo, né? Mas eu queria que tu fizesse uma coisa, eu queria que tu fizesse uma oração para mim. E eu pensei, puxa, uma oração, né? E ele disse, não, pode deixar que eu vou orar, fica bem tranquilo, né? Aí depois que passou, ele fez o teste, realmente ele não estava com Covid, né? Mas eu pensei, tá aí uma pessoa, né? Que eu nunca pensei em falar a respeito do Evangelho. Às vezes elas estão saltando na nossa frente e a gente precisa falar. Aí já mandei umas mensagenzinhas e tal da igreja. Mas tá bem, irmãos. Mais alguém lembra de alguma coisa que queria comentar? Fiquem à vontade, irmãos. Eu já estou indo aqui para o final. Irmã Patrícia? Sim. Isso. Tá baixinha a tua voz, Patrícia. Eu não sei se tá tapando o microfone, o que é. Só um pouquinho. Aí, agora deu. Melhorou? Deu. Então, com relação à coligação de Israel, não? Ficou baixo de novo. É que quando tu coloca aí, tu tapa o microfone. Aí, agora sim. Agora sim. Melhorou agora, bispo? Melhorou. Uhum. Então, com relação à coligação de Israel do lado de cá do véu, eu sempre lembro da Rosiane. Ela deve estar assistindo a reunião agora. Eu levei 20 anos pregando o evangelho para a Rosiane. 20 anos. E eu lembro que quando eu comecei a pregar o evangelho para ela, eu não sabia que ela ia se batizar na igreja. Eu pregava porque eu tinha que pregar. Mas ela era uma das últimas pessoas que eu acho que ia aceitar o evangelho. Era o que eu pensava na época. Era muito difícil. E 20 anos ela levou para tomar a decisão de se batizar na igreja. Ela gostava das coisas que eu falava para ela, mas alguma coisa impedia. E eu lembro que quando ela decidiu realmente ficar firme na igreja, eu lembro o sacrifício que essa guria fez para ficar firme no evangelho. Ela saiu da casa dela, alugou uma pecinha, passou trabalho, criou as 2 filhas sozinha praticamente, sozinha. E quando que eu ia imaginar? Eu poderia ter desistido, mas eu continuei ali, não só eu, como meu pai, todos nós, né? Então, nós nunca devemos, isso foi uma coisa que eu aprendi e me serve de testemunho até hoje. Todas as pessoas têm que saber que nós somos membros da igreja. Todas as pessoas têm que saber que nós não bebemos café, por exemplo. Não porque eu não quero beber ou porque não me faz bem, mas porque tem coisas, substâncias que prejudicam a minha saúde e eu obedeço a palavra de sabedoria. Todas as pessoas não podem se surpreender daqui 5, 6 anos. Patrícia, tu era membro da igreja, por que tu não me falou do evangelho? Todos os nossos amigos e conhecidos devem saber que nós somos membros da igreja. E isso já é um trabalho de coligação de Israel, porque nós estamos compartilhando
Nós não estamos guardando para nós. Era isso que eu queria falar. Tá bem, irmã. Muito obrigado, viu? Tá bem, irmãos. Então, só encerrando aqui, lembrando aqui também de uma parte do discurso que ele fala sobre o propósito da nossa vida aqui na Terra, né? Qual o propósito da vida? E aí ele começa falando dos convênios que nós fazemos, o batismo, o selamento, o sacerdócio, né? O selamento no templo. Enfim, nós viemos à Terra para fazer esses convênios e, em seguida, perseverarmos até o fim. Este é o propósito, né? Essa é a nossa missão aqui na Terra. Nada mais é importante. Nada, as outras coisas não importam. Importam realmente que a gente faça esses convênios e procure perseverar até o fim, juntamente com nossa família e com os nossos irmãos. Ainda falou a respeito do velho barco chamado Sião, né, que eu acredito que muitos dos irmãos conheçam. A gente está dentro do barco, em rumo à presença do Senhor, né, em rumo à exaltação. E esse barco está no oceano, e ele vai sofrer tempestade, vai balançar, né? E nesse caminho, muitas pessoas saem do barco, se jogam do barco, e as que se jogam perecem, né? Então, é claro que o barco vai balançar, vai haver situações bem difíceis na nossa vida, mas a gente precisa continuar firme, né? Sempre olhando para frente, olhando para o futuro. Tá bem, irmãos? Em nome de Jesus Cristo, amém. Então tá, muito obrigado, Nasser. Mais uma vez, obrigado a Sisters pela mensagem que deixaram. E já de antemão convoco a todos para que no próximo domingo possamos nos reunir novamente, né? Já será, no domingo que vem já vou estar em casa, daí eu vou fazer a transmissão pelo YouTube. Mas essa nossa reunião aqui, eu estou gravando ela, tá? E acho que daqui umas 2 horas, no máximo, ela vai estar disponível. Eu mando o link lá no grupo da ala. Aí as pessoas que não puderam assistir, porque não tem o Zoom ou por qualquer outro motivo, vou poder assistir. Foi realmente uma reunião muito especial, muito boa, que nos fez relembrar de tudo que é nossa obrigação, né? Como representantes de Cristo aqui na Terra. Eu vou pedir deixa eu ver para quem fazer oração aqui. Vou pedir o Paulo Simão. Samuel, atrapalhou. Tá bom. Tá bom, dá licença. Nosso querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Pai, por este momento maravilhoso que o Senhor nos permite. Obrigado pelos meios que o Senhor nos concede para que nós possamos ter as nossas reuniões. Pai Celestial, nós agradecemos pelas palavras dos nossos líderes, nossos irmãos que nos passaram essas mensagens tão maravilhosas, vindas de nossos 70. Também nós lhe agradecemos pela sister que passou pela nossa aula. Muito obrigado. Nós também agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Agradecemos pela saúde e que o Senhor abençoe os médicos, os enfermos que estão trabalhando na linha de frente para que isso saia daqui desse chão. Nós pedimos que o Senhor abençoe o restante de nosso dia. Abençoe-nos com todo o seu amor e que seu Espírito esteja junto conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Até mais. Boa viagem, sister. Obrigada, Bispo. Até mais, irmãos. Até mais. Obrigado, Nasser. Obrigado.